Então vamos lá, pessoal. Vou fazer uma leve recapitulation da última aula, tá? A gente começou a falar sobre oclusão, né? Sobre oclusão, justamente para a gente entender para que servem as cúspides, os sulcos, que a gente acabou de aprender nos dentes e estamos trabalhando nas esculturas, né? Vamos começar, então, a preparar esse conhecimento para fazer os provisórios, né? Nós vamos fazer escultura progressiva no modelo, assim que retornarmos às aulas, e vamos fazer provisórios de resina, né? Então, precisa saber isso aqui que eu vou explicar agora. Vamos adiantar a parte toda de oclusão, tá? Então, eu falei alguns conceitos importantes aí, né, da oclusão, né? Uma delas é a relação central. A relação central é a posição da mandíbula quando o paciente está relaxado. Então, se eu estou aqui numa posição de relaxamento, né, o côndilo aqui dentro fica numa posição centralizada, né? E essa posição centralizada a gente chama de relação cêntrica, né? A relação cêntrica é uma posição que a gente parte para reconstruir a boca de uma pessoa quando está precisando de dentes, né? Por exemplo, uma prótese total, né? Então, numa prótese total, a gente precisa, a primeira coisa, achar a relação cêntrica da pessoa, deixar ela ali na posição, tentar descobrir. Tem várias maneiras de tentar descobrir a relação cêntrica e de conseguir, né? Então, relação cêntrica é uma posição que depende somente daqui, dos côndilos, a posição da articulação, não tem nada a ver com o dente não está encostando, tá? Ó, relaxado, né? A pessoa está ali. Como é que é aqui? Peraí. Aqui. A pessoa está numa posição de relaxamento, aí aqui dentro do côndilo a gente chama aqui oclusão cêntrica. Agora, se eu vier e medir esse espaço aqui, quando a pessoa está em relaxamento, aí nós temos uma posição que é dimensão vertical de repouso, né? Que é a distância entre dois pontos na face, né? Então, o indivíduo está em relação cêntrica, ou seja, relaxado, né? Existe um pequeno espaço entre os dentes, quando a pessoa tem dentes, né? Esse espaço é em torno de 3 milímetros. Se chama ali espaço livre, né? Um espaço livre que serve inclusive para pronúncia. Esse espacinho aqui serve para pronúncia, né? Então a pessoa está relaxada. A média é um distanciamento entre as arcadas de 3 milímetros. Então eu tenho aqui uma dimensão vertical de repouso, né? Em que eu encontro o meu côndilo em RC. Relação cêntrica. Agora, quando eu ocluo, tenho os dentes e está tudo ocluindo, aí se meu côndilo tiver centralizadinho ainda, ele já estava centralizado quando eu estava relaxado. Aí, quando eu contraio os músculos e encosto os dentes, né? Quando os dentes encostam, já tem uma contração automática dos músculos, tá? Se você encostar o dente um no outro, automaticamente se ligar aqueles que faz eletromiografia para estudar contração dos músculos, só de encostar os dentes já vai registrar ali que o músculo contraiu. Só de encostar. Às vezes isso daí até durante a noite pode desencadear o bruxismo, né? Você durante a noite encosta os dentes e os músculos já contraem automaticamente, né? Não dá para evitar isso, né? Então, se eu estou ocluindo e aqui dentro ainda está no centro, estava aberto, ele fica meio... Quando está relaxado, reparem aqui, ó, que os músculos não estão contraídos, o disco articular, que é aquela membrana, ele fica até mais sossegado aqui dentro da ATM, ó, na fossa mandibular. Ó. Existe uma distância entre o côndilo e a fossa mandibular. Né? Existe aqui, tá tranquilo, tá tudo relaxado. Agora, quando a gente encosta os dentes, e aí tem a oclusão cêntrica, continuou
centralizado. Olha lá, o côndilo continuou. Ele apenas deu uma giradinha, que fechou a boca, encostou os dentes, e aí teve uma contração muscular. Né? O músculo contraiu. Como contraiu, reparem que a membrana já ficou com menos espaço, ela já deu uma achatadinha, aí, porque os músculos estão contraídos, a mandíbula vai para cima e acaba já dando uma pressionada no disco articular. Tá? Mas a diferença entre relação cêntrica é que não está encostando e está centralizado. Oclusão já diz, está ocluindo. Né? Os dentes estão encostando. O côndilo deu uma giradinha, mas ainda está na mesma posição, centralizada dentro da mandíbula. Então, quando eu estou ocluído, essa dimensão diminui uns 3 milímetros, mais ou menos. Né? E essa distância entre dois pontos, quando o indivíduo apresenta relação de contato oclusal, se chama dimensão vertical de oclusão. Essa distância aqui, ó. Dimensão vertical de repouso, dimensão vertical de oclusão. Tá? Uma eu estou em oclusão cêntrica, desde que aqui esteja centralizado. E outro estou em relação cêntrica. Né? Se eu tenho um paciente e vou olhar ele mordendo, eu falo, morde. Não tem como eu saber se ele está em oclusão cêntrica. Não estou vendo dentro da TM para falar, está centralizado. Eu estou vendo que está mordendo. Eu não estou vendo aqui. Então é errado eu falar, você está mordendo em oclusão cêntrica. Não sei. Teria que radiografar para ver se aqui está centralizado aqui dentro. Né? Então, o correto é, se o paciente oclui e olhar a posição, você está em máxima intercuspidação habitual. Isso você está com certeza. Porque isso daí não depende da TM. Eu não sei da TM. Eu sei que eu estou mordendo aqui, ó, o habitual. É o que eu estou acostumado. Máxima intercuspidação. As cúspides estão travadas o máximo possível. Máxima intercuspidação. Cúspide dentro da fossa, tudo encostando. Mas eu não sei. Não sei como é que está a TM. Né? Eu gostaria que a minha máxima intercuspidação habitual coincidisse com a oclusão cêntrica, né? Que daí tá tudo perfeito. A tendência é eu não ter dor de cabeça, não ter estalos, ruídos, né? Então, quando aqui dentro está fora da posição, né, passa o veículo a rodar desalinhado. Né? Vai forçar mais, vai ter mais desgaste do pneu, né? Vai começar a fazer barulho. Né? Então, é importante o carro estar bem alinhado. Né? Então, existem tratamentos, né, de ATM e de oclusão para a gente tentar corrigir, às vezes, posicionamentos que estão fora da mandíbula, né? Que estão fora da posição. Tá? Então, por exemplo, essa pessoa aqui, ela está ocluindo tudo, está mordendo. Mas se radiografar a TM dela lá, vai perceber que não está centralizado. O côndilo está fora da posição. Né? Então, eu não poderia falar que ela está na oclusão cêntrica. Não está cêntrica. Tá? Então, ela está ocluindo na máxima intercuspidação habitual dela. É o que ela está acostumada. Por algum motivo, a TM saiu da posição, a posição ideal, o côndilo. Às vezes é uma restauração alta, que o dentista falou, tá alto. Não, mas se acostuma. Vai para casa e se acostuma. Realmente acostuma. Você muda o jeito de morder, morde, sem pensar, fora da posição, porque aquele dente alto está incomodando. E aí parece que normalizou. Agora não está mais alto. Realmente acostumei. Só que aqui dentro modificou. Então, próteses mal feitas. Né? Então, quanto maior a prótese, maior a chance de acabar alterando a posição original da mandíbula, a posição cêntrica. Né? E aí faz a prótese um pouco errada, a pessoa estranha quando vê, começa a morder torto, quando vê, saiu da oclusão cêntrica. Quanto maior a prótese, maior a dificuldade. Inclusive, prótese total, né? Dentadura. Né?
tem inúmeros casos de dentadura que parece estar mordendo certo, mas olha aqui dentro está fora, né? Então, aquela prótese começa a causar problemas para a articulação dessa pessoa, né? E tem outros problemas também, como o próprio genética, às vezes os dentes tudo tortos, fora da posição, pode resultar numa mandíbula fora da posição, né? Então, a amamentação é muito importante para o desenvolvimento da TM, dos dentes, tudo isso eu já falei, né? Então, eu falei do conceito que os dentes da frente protegem os de trás, né? É a proteção mútua, né? Mas aqui nesse slide é interessante que a gente vê a importância da perda de um dente, né? Só um dente que a gente perde desequilibra tudo, né? Então, esse dente que estava ocluindo corretamente, que é o dente 37, né? Que estava ocluindo perfeitamente, como perdeu aqui o 36, ele já tombou para mesial, já desocluiu aqui, ó, já não está mais encostando, né? O superior aqui, o 26, instruiu, ele desceu, né? Já saiu do plano oclusal, daquela curvatura de SP que tinha uma harmonia, e de repente a curvatura já ficou invertida ali, né? Isso daí causa trombada. Quando a pessoa quer fazer protrusão, ela vai deslizar a mandíbula para frente, o dente 37 bate no 26 aqui, né? Ele fica batendo. Isso daí começa também a dar problema na TM e pode modificar a posição, né, original que tinha a TM, né? A oclusão cêntrica, pode prejudicar, né? Então, se ela está ocluindo, isso daí se chama dimensão vertical de oclusão, essa distância aqui, que diminui com o tempo, não tem jeito. Nossos dentes, no decorrer da vida, vão desgastar. A gente vai mastigando essa dimensão aqui, né? Deglutindo, porque deglutiu e encosta dente, ó. Não tem como. É muito difícil engolir sem encostar o dente, né? Então, a gente encosta muitos dentes durante o dia, isso aí vai desgastar e a nossa dimensão vertical de oclusão no decorrer da vida vai diminuir fisiologicamente ou patologicamente, para aqueles que rangem os dentes, né? Para quem range os dentes tem bruxismo, essa dimensão vertical de oclusão diminui muito rápido, né? A pessoa vai desgastando, e essa dimensão, a pessoa vai ficando bicuda, porque vai sobrando pele aqui, vai criando mais ruga, vai diminuindo essa dimensão vertical de oclusão no decorrer da vida, né? Se começar a ranger, pior ainda, é patológico, né? Então, nós temos aqui, que eu mudei um pouquinho a ordem dos slides, guias de desoclusão, né? Que é muito importante para essa proteção mútua, né? Os dentes da frente protegem os de trás protege o da frente. Quando eu faço essa protrusão, repara que os dentes desencostam. Os dentes posteriores, ó, desencostam. Isso porque meus dentes são naturais, tá? Já vou comentar, na dentadura não acontece isso, tá? Então, isso, o que é? É meus dentes anteriores protegendo os posteriores, tá? Então, o que faz esses dentes desencostarem? São as guias de desoclusão, as guias que fazem desencostar, né? Então, na verdade, quando tem esse movimento, quais são essas guias? Tá? O que está guiando? O que está guiando a minha mandíbula para ir para baixo e para frente, né? Que é o que acontece nesse movimento. Então, primeiramente, a guia condilar. A guia condilar, se você lembrar da ATM, que ela é assim, ó, né? Ela tem aqui na frente um tubérculo articular, que é um osso proeminente aqui. Então, essa rampa para baixo é uma guia de desoclusão, né? Graças a isso, ajuda a desencostar os dentes, né? Então, ó, se observar aqui, ó, guia condilar é a inclinação da parede posterior da eminência articular, né? Então, ó, olhando aqui
A eminência articular é isso, a parede posterior é essa. Ó. Então, essa inclinação aqui, ó, quando está em o côndilo lá centralizado, aí eu resolvo fazer protrusão. Esse osso vai deslizando aqui e vai descendo. Ele tem que acompanhar, né? O disco articular vem junto, porque aquele músculo, o pterigoideu, ou pterigóideo lateral, ele tem dois feixes. Um segura o côndilo, o outro segura o disco azulzinho ali. Então, quando ele contrai, ele já puxa os dois para frente. Fala, venha! E aí, os dois lados aqui vindo para frente, ó, eu faço a protrusão. E aquela rampinha que tem atrás, que se chama guia condilar, foi um mecanismo de desoclusão. É uma guia de desoclusão. Essa guia condilar aí tem no articulador. O articulador, que a gente vai usar em breve, né? Então, ele tem um ângulo aqui, que tem alguns articuladores que são fixos. Já está em 30 graus, que é a média da população. Então, aqui, a média da população, esse ângulo aí, é 30 graus. Tem articulador que a gente consegue alterar isso, tá? 25, 20, enquanto quiser, tá? Tem que descobrir o paciente, quanto ele tem, né? A média dos pacientes é 30 graus, então, geralmente a gente trabalha com 30 graus, tá? Isso aí é o guia condilar, que é onde o côndilo desliza quando a gente faz protrusão e lateralidade. Olha lá, ele desliza. Isso aqui é uma guia de desoclusão, tá? Outra guia de desoclusão, eu já comentei, a guia incisivo, ó. Graças aos incisivos, ó. A vestibular do meu inferior percorre a palatina do superior, vem até chegar na posição de topo a topo, e aí abriu uma desoclusão, né? Desencostou os dentes posteriores. Ainda bem, porque protege. Se eu não tivesse esses dentes anteriores, imagina o que aconteceria quando eu fizesse protrusão. Quando eu jogasse a mandíbula para frente, os dentes de trás iam ficar raspando um no outro, como se fosse um reco-reco, né? E esse movimento destruiria a minha TM, porque daí os dentes iam trabalhar raspando os dentes posteriores aí um no outro, quebrando cúspide, quebrando restaurações, a ATM pulando, dor de cabeça. Então, nada disso acontece quando a gente tem os incisivos aqui, desencostou todo mundo está relax, né? Não há problema, tá? E quando eu faço lateralidade, é a mesma coisa. O canino protege todo o resto quando a gente é jovem, né? Depois o canino vai desgastando, mas ainda vai ficar protegido, tá? Mas quando eu faço assim, ó, a tendência é desencostar, né? Desencostar os dentes posteriores, tá? Então, são 3 guias, né? Como se fosse um tripé. 2 na TM atrás e o incisivo lá na frente. E aí esse tripé escorrega junto para desencostar os dentes posteriores. Quando vai para frente, é o guia incisivo que funciona. Quando vai para o lado, é o guia canino que vai funcionar, desocluindo os posteriores. Então, os dentes anteriores protegem muito os dentes posteriores. E os dentes posteriores também protegem os anteriores, né? Porque imagina que se eu não tivesse nenhum dente aqui atrás, posterior nada, 120 quilos, eu ia pancada em todos aqui, de 120 quilos. Porque quem segura a mordida são os dentes posteriores. 120 quilos. Se eu coloco o dente aqui na frente e eu mordo forte, eu não sinto uma pancada no meu dente de trás. Eu não sinto. Ó, tá tocando os dentes do fundo. Mas aqui na frente, ó, não sinto uma pancada nos dentes. Né? Se eu não tivesse os dentes do fundo, quando eu fechasse, eu ia sentir uma pancada aqui na frente. E essa pancada vai deixando os dentes moles, vai jogando os dentes para vestibular. Né? Então, se você põe o dedo assim, você fecha e você sente o seu dente indo para frente, isso precisa ajustar. Você ir no dentista, dar uma desgastadinha. Né? Ou pôr dente atrás, se você não tem dente atrás. Né? Os dentes da frente não foram feitos para receber esses 120 quilos.
né? E às vezes eles aguentam, os dentes da frente aguentam. Perdi todos os dentes de trás e os dentes da frente estão lá. Só que aí a tendência da mandíbula é escorregar para trás. Ela morde e escorrega para trás. Aí o côndilo começa a pressionar ali a artéria timpânica, essa região atrás da TM, o côndilo vai para trás, escorrega na frente, escorrega atrás, e aí você começa a ter dor de cabeça, zumbido, ruídos, né? Então, é muito importante os dentes posteriores e os anteriores trabalharem juntos, né? Para que essa oclusão aconteça da maneira correta, tá? Então, observando aqui a guia condilar que eu já falei, né? Então, lá atrás, esse côndilo desliza nessa parede que é a eminência e aí ajuda a desencostar os dentes, tá? Essa guia condilar, para vocês terem uma ideia, ela tem tudo a ver com a genética dos dentes, né? A minha guia condilar foi feita para os meus dentes, né? Se eu tenho uma guia condilar pouco inclinada, como está aqui, ó, eu vou ter pouca desoclusão, os dentes desencostam um pouco. A tendência dos meus dentes é terem cúspides baixas, né? As cúspides daquela pessoa que tem pouca inclinação aqui, ó, tendem a ser cúspides baixas. Agora, você pega uma pessoa que tem uma inclinação dessa guia condilar bem íngreme, assim, uma inclinação bem íngreme, a gente percebe que as cúspides dessa pessoa são mais altas, né? Então, a ATM, assim, essa inclinação da ATM influencia até nos dentes da pessoa. Se a gente vai fazer uma prótese para aquela pessoa, se ela tem essa inclinação baixa, a gente tem que fazer cúspides baixas. Se ela tem inclinação alta, a gente consegue fazer cúspides mais altas, né? Então, essa guia condilar está relacionada com a altura das cúspides, inclusive. Então, ó, quando a inclinação da trajetória dos côndilos é pequena na protrusão, as cúspides devem ser mais pequenas, mais baixas. Uma inclinação maior nessa trajetória dos côndilos permite que as cúspides sejam maiores, tá? Então, ó, durante a protrusão, estou mostrando aqui o movimento de protrusão que vai gerar aquela guia incisivo que vai desencostar os dentes posteriores, né? E nisso a gente consegue incisar o alimento. Isso vem o nome incisal, né? Então, a guia incisivo, a face vestibular dos incisivos centrais e laterais inferiores percorrem a face palatina dos incisivos centrais superiores e aí a gente tem a guia incisivo e desencosta os dentes posteriores, né? Então, isso daí é que vai proteger os dentes de trás. Então, a oclusão mutuamente protegida é quando os dentes posteriores protegem os anteriores e os anteriores protegem os posteriores. É exatamente o que eu falei agora há pouco, tá? Então, é uma oclusão mutuamente protegida, é o ideal, né? É o ideal, né? E aí eu falei terça também sobre o fenômeno de Christensen, que é a mesma coisa. É o espaço que surge entre os dentes posteriores quando a gente faz a protrusão. Então, esse espaço aqui que surge nos dentes posteriores pode se chamar também espaço de Christensen. Esse espaço aqui. Esse espaço de Christensen acontece no fenômeno de Christensen, que é exatamente a proteção mútua, né? Eu faço o movimento de protrusão, a guia incisivo encosta e nos posteriores abre um espaço, tá? Então, isso é muito importante, tá? E da mesma forma, na lateralidade, quando a gente tem um canino pontudo, jovem, eu faço lateralidade, ele também protege todos os outros, né? O canino que vai segurar toda a bronca aí da lateralidade esquerda e lateralidade direita. Só que o canino não é o super-homem, ele vai desgastar com o tempo, né? Então, a gente percebe nas pessoas que essa ponta do canino vai indo embora.
E aí a gente começa a falar de outra forma. Essa pessoa aí não tem mais guia canino. Não tem, olha lá. Eu, por exemplo, já passei de uma certa idade, a guia canina desgastou, e aqui o pré-molar já está encostando junto. O pré-molar já está encostando no movimento de lateralidade. 10 minutos. Então a gente entra de novo, tá, pessoal? Tem bastante coisa para falar hoje, então a gente entra de novo. Então o canino que faz essa guia canino, né? Olha lá a guia canino, hein? Olha canino, vai lá, guia canino. Faz o movimento de lateralidade, a gente fala que esse daí é um movimento de trabalho. Ele está fazendo lateralidade direita, está fazendo trabalho para o lado direito. Esse é o lado de trabalho, é o lado que ele está mastigando. Uma maçã, né? Uma picanha. Ele está fazendo a lateralidade para o lado direito. E olha o caninão lá, fazendo a guia canina. Só que daí, guia canino, né? Porque guia canina é para cachorro. Tá? Então, quando os dentes vão desgastando, a gente começa a ter uma função parcial de grupo. Né? Função parcial de grupo. O que é isso? É que o meu pré-molar já está ajudando aqui. Ó. No meu caso, que eu faço lateralidade, está com o pré-molar junto. Então, já não é guia canino, é uma função em lateralidade parcial do grupo. Não é o grupo todo que está fazendo, é só parcial, um pedacinho aqui até pré. Quando eu começar a ficar mais velho, desgasta os pré, vai começar a tocar molar também. Aí vem do canino, pré-molar, todo mundo, quando eu faço lateralidade, toca todos, assim. Está encostando tudo, até cá atrás. Nós chamamos aí função total de grupo, tá? Vocês estão entendendo esses 3 tipos de lateralidade? Com guia canino, com a função parcial de grupo e a função total de grupo, tá? Isso daí acontece normal no decorrer da nossa vida. A gente vai mudando os estágios, né? E nossa mastigação vai mudando um pouco, né? Então, os outros dentes começam a encostar durante esse movimento de lateralidade aí, né? Tá, muito bem. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Outra que eu não expliquei aqui é a função total de grupo bilateralmente balanceada. Isso daí acontece no caso de quem usa dentadura, tá? É uma prótese que não dá para fazer guia canino. Por que numa dentadura não dá para fazer guia canino assim? Eu faço lateralidade e na dentadura encosta só o canino assim. Por que não dá na dentadura? Alguém imagina? Uma pessoa com uma dentadura, aí um canino um pouquinho maior que os outros dentes, para parecer mais jovem, assim, né? O canino um pouquinho maior, para rejuvenescer a pessoa, né? Aí quando ela faz a lateralidade, toca só o canino, assim. O que acontece? Se imagine usando uma dentadura. O canino vai fazer tanta pressão um no outro que a tendência é a prótese do outro lado soltar lá no fundo. Ela descola do céu da boca. Ou então, quando eu faço aqui a protrusão, ó, não pode ter fenômeno de Christensen numa dentadura. Porque daí o central empurra o outro aqui, empurra para frente, a dentadura lá atrás já solta. Então, não tem guia de desoclusão numa dentadura. Tá? Não pode fazer. Então, a posição do central normalmente é essa daqui, uma posição dos dentes naturais, uma pessoa com dente natural. Tá? Agora, se eu fosse comparar, eu vou pôr os dentinhos numa dentadura. Não faço isso que está aí. A dentadura tem que ser assim, ó. A posição do superior e do inferior, ó. Assim, ó. Tem que dar um espacinho aqui na frente, ó. E aqui, ó, tem que liberar esse movimento para frente aqui, ó. Tem que liberar. Porque se fizer isso aqui, ploft, solta atrás.
né? Então tem que liberar isso aqui. Então a pessoa mastiga com todos os dentes o tempo todo. Clá, 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 clá. É assim que uma pessoa mastiga usando dentadura. Raspando os... Aí vai ter reco-reco. Os posteriores vão ficar lá. Crac, 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 crac. É por isso que os dentes da dentadura, quando a gente compra, já tem cúspides mais baixas também. Porque se tivesse cúspide grande, ia ser muita lombada. A ATM não ia aguentar esse negócio aí. A pessoa ia mastigar, né? Ia ter dificuldade de raspar os dentes com cúspides grandes. Então, os dentes de dentadura têm cúspide tudo menorzinha, né? Isso para facilitar esse reco-reco, porque é esse reco-reco que vai triturar o alimento. Todos os dentes encostam o tempo todo. Eu faço a lateralidade para a esquerda, encosto o lado direito, encosta tudo, encosta na frente, encosta atrás, e aí a pessoa consegue mastigar só 20% do que uma pessoa que tem dente natural, que mastiga 100%, né? Então, você vê que cai muito a qualidade da mastigação. Mas é melhor do que 0%. Se ela comer sem dente, ela não ia conseguir mastigar. Então, pelo menos a dentadura você consegue mastigar 20%. Ela provavelmente, para mastigar a mesma qualidade, ela tem que mastigar mais tempo, ficar mastigando mais tempo, né? E esse estudo é muito interessante, que ele comparou uma pessoa com dente uma pessoa, várias pessoas com dentadura, né? E eles dão 5 gramas de coco para a pessoa mastigar em pedaços padronizados. E a pessoa com dente e a pessoa com dentadura. Aí eles ficam lá mastigando por 1 minuto. Aí depois cospe todos os pedacinhos e passa em peneira. Passa numas peneiras. Aí perceberam que a pessoa que está com dentadura ainda tinha pedaço grande. E a pessoa que tinha dente tinha pedaços, tem mais pedaços pequenininhos, né? Então, pelo tamanho dos pedaços, eles chegaram, e pelas peneiras, que peneira esse coco mastigado, né? Eles chegaram à conclusão que a mastigação com prótese total é 20% daquela com dente natural, né? Porque também é diferente, não tem guia incisivo, não tem guia canino, né? É uma oclusão bilateralmente balanceada, né? É uma função total de grupo bilateralmente balanceada, né? Toca os dois lados, né? Sempre, tá? Então é a diferença para os dentes naturais, que tem guia canino, função parcial de grupo e função total de grupo. Isso daí vai acontecendo no decorrer da idade, né? Conforme vai tendo desgaste dos dentes, vai mudando de nível até chegar na função total de grupo, em que encostam todos do mesmo lado, mas o outro lado não encosta, tá? Senão seria bilateralmente balanceada, né? A gente faz lateralidade, o ideal é que toque sempre só aquele lado lá, que tá tocando do lado esquerdo. Eu vou para a direita, ó, toca só o lado direito. Se tocar esse lado também, a pessoa tende a ter dor de cabeça, tende a ter uma alavanca que acontece na mandíbula. E se acontecesse bilateralmente balanceada nos dentes naturais, tende a dar problema de ATM. Tá? Então, é usada só esse tipo de oclusão em dentadura. Tá? E assim, chegamos no tema que vai acontecer na próxima aula, que nós vamos conectar agora de volta e estudar um pouquinho a oclusão nos dentes posteriores, né? A gente já chegou a estudar que esses dentes têm uma inclinação na boca, né? A gente fez os dentes tudo retinho, né? Então, na boca, eles não estão retinhos, eles vão ter uma inclinação. Então, aqui, os inferiores inclinam para dentro, Os superiores inclinam para fora, né? Então, essa curvatura aqui que a gente imagina, né? Wilson deu o nome para a curva de Wilson, certo? É uma curvatura que a gente tem que respeitar quando a gente faz próteses, tá? E a curva de Spee, né? Que é a curva de Spee que eu vou falar já na emenda da próxima aula. Temos 1 minuto. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Deu para ficar claro? Eu queria perguntar, Marcelo. Nessa questão da dentadura que você falou de 20%, independente da qualidade do trabalho, É uma quão boa perfeito dentadura. seja, vai ser sempre assim? Não. Aí existem formas de melhorar a dentadura, como implantes, né?
Isso tudo vai melhorar essa eficiência da mastigação. Mas 20% é uma dentadura bem feita. Se estiver mal feita, vai piorar ainda. Vai ser menos que 20%. Aí diminui. Aí Nossa. diminui, né? Então, não é legal. Muita gente ainda fala, eu quero arrancar tudo e pôr dentadura. Não é uma boa. Né? Não é, eu tenho que mostrar esse estudo para eles aí. Né? Então, eu Sim. acredito que nós temos